Olá, começa agora mais um programa da TV Urbanitários. Hoje nós vamos falar sobre o processo de privatização da Eletrobras. Para falar sobre o assunto, vamos receber Nelson Hübner. Ele é ex-ministro de Minas e Energia e ex-diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Seja bem-vindo, Nelson. Muito obrigado. Nelson, você que esteve à frente aí, né, dessas instituições da ANEEL e do Ministério de Minas e Energia, como é que você vê essa retomada, né, da privatização de setores estratégicos, né, para o país? Bom, como cidadão brasileiro, né, até além da questão de ter participado do governo e, quer dizer, de toda a estrutura do poder público brasileiro, através da ANEEL, que é uma instituição de Estado mais que de governo, né, vejo com preocupação, em especial num setor estratégico como a energia, né? Até porque se a gente remonta um pouquinho no tempo aí, vê todo o processo de privatização que ocorreu no Brasil, só o anúncio durante o governo de Fernando Henrique Cardoso que iria privatizar as empresas do grupo Eletrobras, você vê que simplesmente se cessou o investimento na expansão, na construção de novas usinas no Brasil e construção também de linhas de transmissão. Qual a consequência? É que foi na primeira crise hídrica, muito menor do que nós estamos vivendo hoje, houve um apagão no Brasil. Então eu falei até recentemente no Senado que eu não tenho dúvida nenhuma que com esse cenário da privatização da Eletrobras, junto com esse cenário de mudança do modelo regulatório brasileiro, colocando uma competição dia a dia pelo preço da energia, eu não tenho dúvida que daqui a uns anos nós estaremos discutindo a consequência do apagão de energia no Brasil. Se a gente, né, como você colocou nessa questão da privatização que teve na década de 90, o argumento utilizado hoje é o mesmo argumento que foi utilizado naquele período, né? Isso. Que era para fazer caixa, para pagar o déficit do, né, fiscal. E não se fala da questão da função social das empresas, da questão da soberania energética, né, da segurança energética. Como é que você avalia essas questões? Assim? Bom, primeiro, que não é isso que vai resolver o problema de déficit. Tem que ter um equilíbrio mais estrutural no país. Ou seja, você fala que fez isso, venderam as empresas todas de telecomunicações no país, venderam tudo e o Brasil terminou aquela fase daquele governo, mais liberal aí na nossa economia, com a dívida externa explodindo, impagável, que fazia parte de todas as campanhas, principalmente dos partidos de esquerda, é o não pagamento da dívida externa. No entanto, desde o governo Lula, por exemplo, quando a Eletrobras não foi privatizada, então saiu do PND, continuou a fazer os investimentos, ou seja, houve investimento, o país cresceu, então isso aumenta a arrecadação também do Tesouro, que equilibra a questão dele. O Brasil conseguiu pagar toda a sua dívida externa e, por incrível que pareça, passamos a ser credores do Fundo Monetário Internacional. Então não é a venda simplesmente isso aí que vai resolver, além de agravar e ter outras consequências. Na hora que eu faço isso, eu vou aumentar as tarifas de energia, o preço de energia no Brasil. Quando eu faço isso, eu vou inibir o desenvolvimento e o crescimento de indústria, de setores organizados, e com isso, o que vai acontecer? Vou diminuir a atividade econômica, isso tem um impacto direto, por isso que a energia, inclusive, tem um peso muito forte, inclusive, no cálculo da inflação brasileira. Sim. Você colocando, né, essa questão do aumento da tarifa de energia, que ela tem um peso muito grande para a população, isso. Né? E o governo, quando ele fala sobre a venda da Eletrobras, ele coloca como se fosse uma simples transferência do controle acionário das empresas, né? E que vai além disso, né? Então, tipo assim, tem regiões que elas necessitam das empresas, né? Da Eletrobras, de Furnas, Eletronorte. E como é que ficam essas regiões, né? Que elas precisam desse desenvolvimento econômico e social? Eu diria que é mais do que isso. Não é só essas regiões aí, não. Na verdade, assim, a experiência que eu pude acumular nesse período que você citou aí, aonde eu participei, eu realizei, quando eu estava no Ministério, eu coordenei o primeiro leilão, por exemplo, de uma usina estruturante, que foi a usina de Santo Antônio. Deixei preparado para todo o leilão de Giral, que foi na mesma linha. E quando estive à frente da ANEEL,
eu coordenei também o leilão de Belo Monte, foi uma usina licitada nesse tempo. E todas as usinas foram licitadas no modelo que a gente tem hoje vigente no Brasil. Uma competição por preço, ou seja, ganha uma usina quem oferece a menor tarifa para a população brasileira. E eu sei o que representa o fato de você ter uma empresa pública competindo nos leilões e permitindo que se dê uma capacidade maior de real competição nesses leilões. Sem a presença das empresas da Eletrobras, nessas usinas grandes nós não teríamos, no máximo teríamos um grupo que entraria ali e imporia um preço à sociedade, quer dizer, um preço daquela energia, porque você não teria competição no leilão. No leilão, eu fiz esse relato, inclusive, lá no Senado, mostrando o seguinte, que nos leilões de Santo Antônio, Giral e Belo Monte, todos eles, as empresas que participavam, as grandes empreiteiras nacionais, junto com grupos privados e tudo, mas basicamente em cima do preço que a gente chama do EPC, que é um contrato de construção fechado, onde ela cuida de contratar as máquinas, contratar tudo e fazer toda a construção civil, isso aí impõe um preço para a energia de saída. Os valores que eram sinalizados e colocados e que exigiam com o governo, e eu citei lá o fato, inclusive, de Belo Monte, que logo no início do processo, quando foi fixado o valor que seria o preço teto para o leilão de Belo Monte, as grandes construtoras nacionais, Odebrecht, Camargo, elas estavam em todos os jornais brasileiros, só procurar na internet hoje você acha isso, elas saíram, disse que não participariam do leilão porque aquele preço era inviável, que o preço mínimo da tarifa de energia para Belo Monte, para o mercado cativo, seria de R$140 o megawatt-hora. Então, quer dizer, somente com a participação do Grupo Eletrobras, que elas foram liberadas para associar com diferentes grupos e participar efetivamente daquele leilão. Então nós tínhamos Furnas participando com um grupo, Chesf Eletronorte participando com outro, fez com que houvesse uma competição real. Isso aqui só para Belo Monte, para você ter uma ideia, assim, a diferença, ou seja, do que eles sinalizavam e que eles exigiam do governo, eles queriam que cancelasse o leilão e fizesse um outro com aquele preço de R$140. Que as empresas privadas cancelassem. Exigiam que o governo, que não tinha condição, que não ia ter leilão, que aquele preço ninguém ia bidar, e exigiam que cancelasse aquele leilão e fizesse outro, definindo outro preço teto para que saísse com o preço que ela exigia, que o único preço viável de equilíbrio para Belo Monte seria R$140 o megawatt-hora. Fora disso seria inviável. Ora, o fato de as empresas separadas, quer dizer, ganhou um grupo com Eletronorte, com Chesf, sem contrato com as empreiteiras, ganhou aquele leilão por R$62 o megawatt-hora. Não parece muito, né? R$140 por R$62. Essa diferença, na verdade, que a gente chama de preço por megawatt-hora, quer dizer, a garantia física, ou seja, toda a energia que é gerada naquela usina, multiplicada pelo número de horas que ela gera ao longo de todo o ano. Essa pequena diferença aí de R$62, no caso de Belo Monte, que tem muita energia, ela dá uma diferença de 30 bilhões de reais ao longo desse contrato. Dá mais, não, 60 bilhões, ela dá mais 2 bilhões de reais por ano. Como ela tem 30 anos de contrato, ela representa para a sociedade brasileira uma economia de 60 bilhões de reais que ia para a tarifa de todo mundo, ia para o custo de energia no Brasil. Entendeu? Então, assim, para mim é fundamental o papel delas, é na transmissão, é na geração, é a garantia o seguinte, no momento que você não tem alternativa, que alguém quer impor ao Estado brasileiro alguma condição para participar, exigir preços e tudo, você tem uma empresa do Estado que garante essa competição, que garante a presença e a garantia da prestação do serviço. Eu jamais abriria como dirigente público, abriria a mão dessas empresas. Sim. Quando você coloca, né, essa questão da economia, você falou 60 bilhões, que isso só Belo Monte. Que é na conta do consumidor, né? Não é 60 bilhões para o governo ou para as empresas privadas. Não, então, tipo assim, quem deixa de pagar isso é o consumidor. Exatamente. E aí, indo para essa questão da tarifa também, a ANEEL ela anunciou que com a privatização, né, das empresas da Eletrobras, tem um aumento inicial, no mínimo, de 16,7%. Né? E aí o governo ele vem colocando o tempo inteiro que as tarifas vão baixar com a privatização. E aí como é que você avalia essa questão, né? Tipo, a fala do governo e a fala da ANEEL nesse sentido? Primeiro, no governo ninguém entende tarifa. Quem entende tarifa é a ANEEL. Ela é responsável legalmente por calcular e definir as tarifas em todo o país. Agora, a ANEEL trabalha sujeita à legislação que é aprovada.
Sim. Agora, só com uma parte de um processo, quer dizer, não é só a privatização, mas uma audiência pública, né? Quer dizer, uma proposta que foi para a audiência pública, colocada pelo Ministério de Minas e Energia, que passa no Brasil. Primeiro, ela descotiza, né, aquilo que foi feito pela MP 579, que todo mundo criticava, que trouxe realmente uma redução do preço de energia no Brasil. Ou seja, pega aquela energia e passa a vender aquilo ali, faz uma licitação e cobra por uma outorga daquilo ali. Então, o que a ANEEL calculou é que só essa descotização daria um impacto de 16,7. E a ANEEL sabe calcular isso, e dá mesmo. Ou seja, eu não tenho dúvida disso. Só que a proposta feita pelo Ministério dá muito mais do que isso, porque, na verdade, não é só isso. Ela passa a fazer um leilão diário de energia. Agora, eu não sei a ideia de quem está por trás disso aí, porque quando você faz isso, você está fazendo um leilão num país em que você poder ter competição em qualquer país, você tem que ter muitas usinas de pequeno porte, de diferentes tipos de combustíveis, mas praticamente todas térmicas, aonde você consegue induzir uma certa competição entre as usinas. Quando você tem uma prevalência absoluta de usina hídrica, e usina hídrica não adianta, ela não é sinal econômico que vai fazer ela gerar mais ou vai gerar menos. Ou seja, ela depende fundamentalmente da água, que é um bem público. Por isso, quando você faz uma usina, você paga pelo uso do bem público. Isso pertence à sociedade. A fonte de energia, quer dizer, a combustível é a água. Você paga pelo uso desse potencial. Então, quando você coloca essa competição, acho que para a Eletrobras, se ela ficasse privada, não seria mau negócio não, seria um desastre para o país. Porque ela definiria sozinha o preço da energia no país. Ela poderia impor o preço que quisesse pela energia.